Meu querido irmão, desde já eu te convido para que você possa preparar o seu coração para acolhermos juntos as santas palavras do Santo Evangelho que serão proclamados. O Evangelho de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Ouçamos com atenção a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoa a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés, enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, nem cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem, que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, no Evangelho nós vemos uma frase muito forte de Jesus, que ele fala: aquele que pouco se perdoa, pouco se ama. E nós vemos, ele falando que aquele devedor que recebeu o perdão de uma dívida muito grande, ele tem um amor muito intenso no coração. E nós vemos isso em diversos personagens da Bíblia, da história da igreja. O apóstolo Paulo é um exemplo. Ele perseguia os cristãos, ele tinha um ódio no coração dele pelos cristãos. Mas quando ele se encontrou com Cristo, aquilo tudo se transformou no amor. Aquele que muito errava, ele muito acertou. Ele recebeu a graça de Deus e teve a vida transformada. Nós vemos também Santo Agostinho. Ele tinha uma vida distante de Deus, mas quando ele se encontrou com Deus, ele teve uma vida transformada e começou a amar tanto, a servir tanto ao Senhor, que ele escreve, um texto tão bonito: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Ele ficou apaixonado por Jesus e diz: tarde te amei. Eu ficando pensando nessa passagem, eu pensava: poxa, então é um alívio para muitos, porque pensam: nossa, eu cometi tantos erros e Cristo, ele me ama mesmo assim, eu tenho a capacidade de amá-lo como essa mulher o amou. Olha tanto que é bonito o retrato que Jesus dá, nessa passagem. Ela chorou,
ungiu os meus pés. Olha que amor desta mulher. Ela reconheceu-se amada. Mas nós temos que ver nessa passagem também que existem pessoas que não cometeram erros gigantes, humanamente falando, né? Como o apóstolo Paulo, que matava os cristãos, que perseguia, mas que elas receberam a graça de Deus e receberam o perdão, como por exemplo a Virgem Maria. A Virgem Maria é uma mulher que muito amou a Deus. Ela teve a sua vida toda consagrada, mas ela foi concebida sem pecado. Ela foi perdoada e redimida antes do seu nascimento. Então ela não cometeu muitos erros, mas ela amou muito, amou muito. Porque todos nós somos perdoados pelo pecado original. Todos nós temos uma tendência ao mal pelo erro cometido por Adão, mas Cristo nos redime, Cristo nos liberta. E por isso que nós possuímos. Nós vamos ao encontro desta graça. O apóstolo Paulo, na primeira leitura de hoje, ele diz que a graça veio até mim e ela não foi estéril. Ou seja, a graça veio e deu fruto, e nós precisamos nos perguntar se esta graça que vem ao nosso encontro, ela tem dado fruto. Porque a importância não é o quanto que nós erramos, mas o quanto que nós percebemos a graça que vem ao nosso encontro, o Cristo que bate à nossa porta e que deseja entrar e ceiar. Porque quando nós abrimos os nossos olhos e vemos essa graça que vem ao nosso encontro, nós somos gratos porque sabemos que Deus faz grandes coisas em nossas vidas. Nossa Senhora foi grata, o Senhor fez em mim grandes coisas. São Paulo, ele foi grato, tanto que ele diz que a graça que chegou até ele não foi estéril. E tantos santos. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, porque pelo contrário, nós teremos atitudes como a do fariseu. Um coração fechado, que julga os outros, que não vê-se como alguém que recebeu muito, mas se vê como alguém totalmente independente. Mas nós somos dependentes de Deus. Deus, ele vem ao nosso encontro e ele nos santifica, e nós somos gratos por isso. Por isso que, como esta mulher, nós possamos sair daquela sala, sair desse momento de reflexão, transformados, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela veio ao nosso encontro e nos transformou. Como Jesus disse, a tua fé te salvou. Você recebeu a salvação. Que possamos nos encontrar com este Cristo e ter a certeza de que a salvação está conosco, porque a palavra da vida, a semente que dá fruto, a graça que santifica, veio ao nosso encontro. E por isso somos uma nova criatura. No Salmo diz que Deus é bondoso. Deus é bondoso. Você já parou para pensar? Os pássaros que cantam, a água que corre, a brisa leve que nos refresca, a luz que nos ilumina, a água gelada que nós bebemos, a oportunidade de meditarmos essas palavras doces, palavras de salvação. Deus é bondoso. Por isso, reconheça a bondade dele na tua vida. E como essa mulher, seja grato, seja grata por aquilo que Deus tem realizado em tua vida. Que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.